cadê a nave, chileno? Muito boa noite para todo mundo que está aqui com a gente. Ao meu lado, essa dupla maravilhosa que eu amo de paixão, José Paz, o Michelo. Sou eu! Meu lindo, que gostoso ter você aqui dirigindo a nave. Voou ainda? Ah, voando é um voozinho, né? Voou longe, agora que não pega de volta, né? Não pega. Arrasou, Zé, brigadão. Eu que agradeço. O meu querido tetracampeão Miller, hoje está em festa, 29 anos do tetracampeonato. É, exatamente. Mundial. Tanto é que eu gravei um podcast especial lá no Gazeta Esportiva, com o pessoal, ali no quarto andar, e foi muito legal. Muito legal, muito bom o nosso tetracampeão aqui, o nosso campeão José Paz aqui. E muito bom estar de volta ao lado de vocês. Estava com muitas saudades, muitas mesmo. É muito gostoso. Essa é a melhor hora do dia, né? Antes a gente fica em reunião de pauta, o Garrafa Bravo, o chileno brigando com a gente. Mas aí agora é a hora gostosa do programa. Muito bom estar aqui na nave com todos vocês. O programa tá recheadinho, do jeitinho que a gente gosta e do jeitinho que você gosta também. Olha só. Temos a classificação dramática do Corinthians na Copa do Brasil. O São Paulo arrasador ali, né? No clássico contra o Santos. O Palmeiras cada vez mais longe do líder do brasileiro. O que está acontecendo com o Palmeiras? Foi só sair de férias que a coisa desandou. Eu falei que aquela viagem que o Abel fez para Portugal perdeu lugar. Bom, não mexa no controle remoto. Fique com a gente. Voltamos logo depois dessas dicas. Ai, que delícia! Bom, é o seguinte, é muito bom estar aqui de volta com vocês, o Miller aqui, o José Paz, mas a gente volta e, infelizmente, nós temos uma notícia triste. Palhinha, ídolo do Cruzeiro, com passagens importantes por Corinthians e Atlético Mineiro, faleceu hoje aos 73 anos. Os nossos sentimentos à família do Palhinha e aos amigos. É o Palhinha... Né, o antigo Palhinha, não é o Palhinha. É o Palhinha original. Não é o parceiro do Miller, o segundo, digo, é o Palhinha original. Palhinha, isso. Porque o Palhinha mesmo, que jogou comigo no São Paulo, Michele, ele herdou, né, o nome por causa do Palhinha. Desse Palhinha que faleceu. Palhinha, exatamente. E então, jovem, né, 73 anos. 73 anos. Ele arrebentou, principalmente no Cruzeiro, né? Sim. 153 gols, 400 partidas, 8 títulos com o Cruzeiro, né? 7º maior artilheiro do Cruzeiro. Exatamente, exatamente. Ele é muito ídolo lá em Belo Horizonte, né? Quando eu joguei no Cruzeiro, ele era muito reverenciado pela torcida do Cruzeiro. Tanto é que ele foi um dos poucos jogadores, assim como o Nelinho, a jogar nos dois, Jogou né? nos dois. No Cruzeiro e no Atlético Mineiro, depois em Corinthians, Vasco, bom, deu uma rodada. Mas é no Cruzeiro que ele marcou a época, até porque ele jogou naquele time dos anos 70, tinha Joãozinho, Dirceu Lopes, enfim, era uma seleção que, na oportunidade, tinha goleado o Santos por 6-0. Então, o Palhinha deixou um legado muito grande, né? Porque, eu sempre falo, né? Herança é uma coisa, legado é outra coisa. Herança são coisas, legado é o coração. Então, ele deixou um legado muito grande. A história, E ele estava naquele título de 77 do Corinthians, que o Corinthians sai da fila. O Palhinha estava. Jogou no time do Basílio? Jogou no time do Basílio. Fez gol pra caramba no Corinthians. Um abraço para toda a família do Palhinha, nossos sentimentos. Vamos falar de Copa do Brasil agora? A CBF realizou hoje o sorteio dos mandos da semifinal da competição. Na tela para você, olha só, de um lado da chave temos Grêmio e Flamengo. O primeiro jogo, que está marcado para a última semana de julho, vai acontecer em Porto Alegre. A volta... 26 de julho, né, Michele? A volta, na terceira semana de agosto, acontece no Rio de Janeiro. Já do lado paulista do chaveamento, terá o primeiro duelo na Neoquímica Arena. E a decisão da vaga Morumbi. Na final vai ser no estádio do Morumbi, gente. São Paulo vai tremer. Demais, né? Do jogaço, né? Do jogaço. Assim, são times assim que, tirando o Corinthians, né? Essas três equipes, né? Grêmio, Flamengo e São Paulo, estão lá em cima na tabela, na classificação. Sim. Estão bem no Campeonato Brasileiro, né? O São Paulo, Grêmio, e principalmente especial nesse país, o São Paulo e o Flamengo, eles estão em 3 competições, né? Quer dizer, então 3 competições e bem é muito difícil. Todo mundo brigando por G4 ali, o São Paulo agora entrou no G4, né, com essa vitória diante do Santos aí, então o bicho tá pegando, Michele. Que maravilhoso o ano pro São Paulo, hein? Nossa Depois senhora. dessa chegada do Dorival. Saiu da seca lá o negócio. Não, o Dorival deu um jeito no time, né? E, Michele, pra mim, a final da Copa do Brasil é São Paulo e Flamengo. Corinthians não passa pelo São Paulo? Não, porque o São Paulo tem mais time conjunto. E o São Paulo está jogando melhor que o Corinthians. Haja vista que o São Paulo é quarto. E o Corinthians está lá embaixo. Então, por conta disso, o São Paulo é favorito.
Bom, não vou nem. Eu vou deixar para perguntar um outro dia depois entre São Paulo É e Flamengo. claro que temos vai dar. até o primeiro jogo na Neoquímica, você tem o quê? Mais uns 10, 12 dias, mais ou menos? Vai ser agora, semana 26, que vem, o primeiro jogo. Vai, 10 dias. Aí na terceira de agosto. Então, Muito nesses tempo. 10 dias, o Rojas, o Paraguai Rojas e o Renato Augusto já estarão em melhor forma. E esses dois, eles deram assim, um toque de qualidade muito grande para o time do Corinthians. Verdade. Isto posto, quero saber de você que nos acompanha e dessa dupla maravilhosa de craques ao meu lado, o seguinte: quem se deu melhor no sorteio dos mandos das semifinais da Copa do Brasil? Se deu melhor o Corinthians ou se deu melhor o São Paulo? Só você votar no site gazetesportiva.com, abre já a enquete, vota. E você também pode assistir o nosso programa pelo YouTube, mas não desliga a TV. youtube.com/Gazeta Esportiva, tá bom? E siga as nossas redes sociais aí. Pra vocês, quem se deu melhor? São Paulo. São Paulo se deu melhor. Vai No lado decidir... paulista, né? No lado paulista o São Por Paulo quê? se deu melhor. Vai decidir no Morumbi. Mas vocês acham melhor mesmo? Aí não é mais pesado? Não, sabe por decidir? quê, Michele? O São Paulo nunca ganhou do Corinthians na Neoquímica Arena. Nunca. Então o Corinthians, o São Paulo nem precisa ganhar lá, na verdade, para se Empatar classificar. Pode e empatar, ganhar pode no até perder. Depois vai ter como reverter no Morumbi. E o Morumbi com 60 mil pessoas, o São Paulo jogando a bola que tá, então o São Paulo, na minha opinião, se deu melhor. E do outro lado, o Flamengo se deu melhor, porque vai decidir no Maracanã, lotado, tem um time muito melhor que o Grêmio, vai poder cozinhar o Grêmio lá no primeiro jogo, que eu acredito que até não aconteça, porque o Flamengo vai para ganhar esse primeiro jogo lá. Depois decidir no Maracanã, com todo mundo, todo o clima a favor, então... Assim, a gente está se encaminhando aí para uma grande final de Copa do Brasil, independente de ser Flamengo, Grêmio, Corinthians, São Paulo, mas os favoritos para mim, nesse momento, São Paulo e Flamengo. Mas, igual o Milan. Michele, sabe o que acontece? A CBF tirou, né, aquele gol fora de casa. Não tem mais. Então, isso muda tudo. Claro que muda, até porque o time visitante, ele fica mais acomodado. Ele joga mais fechado, diz, vamos um empatezinho aqui fora e decidimos fazer em casa. o gol em casa. Exatamente. Então, porque se ele fizer 2-2, não quer dizer nada. É igualdade de condição no jogo de volta. É claro que tem um relativismo em que sentido? Se o Corinthians mete 3 no São Paulo, é difícil pro São Paulo reverter esse resultado. Fica mais difícil. Assim como o Grêmio também. O Grêmio mete 3 no Flamengo, no Acho Porto melhor Alegre. fazer o gol no primeiro jogo, gente. Tentar decidir no Então, primeiro geralmente, jogo. Seja quem for. mata-mata, Michele, geralmente, tá? Não é na totalidade, em país. Quem vence bem o primeiro jogo, ganha. Já classifica. É isso aí. É isso. Hora de ver como que foi a classificação do Corinthians para essa semifinal da Copa do Brasil, que promete parar a cidade. Vai ser feriado nesse dia, né? Vai ser feriado, já está decretado. E a vaga foi conquistada bem ao estilo corintiano, com aquela emoção. Foi sofrido, foi suado, foi bem diferente do que muitos dos quase 45 mil torcedores do Timão previram antes da bola rolar para Corinthians e América Mineiro. Além da vitória do Corinthians e da classificação do Timão na Copa do Brasil, o que a Fiel mais queria ver aqui na Neoquímica Arena era a estreia do paraguaio Matias Rojas, o novo camisa 18 do Timão. E ele foi logo titular diante do América Mineiro. E essa expectativa toda em cima do gringo foi aos pouquinhos ali sendo correspondida por ele dentro de campo, tanto nos passes precisos, quanto nesse chutaço aí que quase surpreendeu o goleirão Matheus Pazinato. Aliás, por falar em passe preciso, foi justamente depois de um toque de muita categoria do Rojas que o Roger Guedes carimbou o travessão. Mas quando o Renato Augusto, voltando ao time titular depois de mais de um mês, aproveitou o cruzamento do Fagner já na segunda etapa, aí não teve jeito. 1-0 Corinthians na Arena. O segundo do Timão só não saiu já na sequência porque o Yuri Alberto parou no Matheus Pazinato. Erro prontamente corrigido pelo atacante corintiano no lance seguinte. 2-0 Timão. O gol do Yuri não tirou em nada o América do jogo, pelo contrário. Tanto que o Benítez, aquele mesmo ex-jogador do São Paulo, teve toda a calma do mundo para fazer isso aí, ó. Golaço, 2-1.
O resultado de momento levava a partida para os pênaltis, já que o jogo de ida terminou 1-0 pro América. Até que o Roger Guedes completou o passe do Gil de cabeça e se tornou o maior artilheiro da história da Neoquímica Arena com 30 gols ao lado do Jô. 3-1. Quando tudo parecia definido, o Mastriani recebeu do Benítez dentro da área e levou a decisão para os pênaltis. O mesmo Mastriani converteu a primeira cobrança do América. O Fábio Santos, a primeira do Corinthians. O Marcinho perdeu. O Juliano fez. O Paulinho Boia bateu muito mal e parou no Cássio. O Adson ficou nas mãos do Matheus Pazinato. O Cássio defendeu com o pé o chute do Benítez, a 31ª defesa de pênalti dele pelo Timão. E coube ao Yuri Alberto o gol da 3ª classificação corintiana nos pênaltis em 3 confrontos da Copa do Brasil desse ano. Que vem ao São Paulo, né, pô, fechou? Muito bom. E aí? E aí que eu tava lá, como vocês viram aí na matéria, né? Nossa senhora, o pessoal lá fiel, viu, Miller? Quase morreu do coração lá o nome. Porque foi um jogo muito tenso, o Corinthians até abre 2-0, né? Aí a gente achou que ia ter uma classificação mais tranquila. Mas de repente o caldo foi desandando, aquela coisa toda. Aí é Corinthians, né? E eu conversei com muita gente antes do jogo, e a galera falando, não, vai ser 3-0. 4-1. Eu falei, mas não é Corinthians, né? É sofrido? Não, mas vai ser tranquilo, rapaz. Ah, nunca é, E aí nunca é, né, Michele? A grande verdade é que eu vejo hoje o Corinthians no Campeonato Brasileiro, briga ali na parte de baixo, né, para tentar se livrar da zona do rebaixamento, mas eu não acho que o Corinthians vai cair, porque o Corinthians tem de onde tirar, Michele. É uma situação diferente da do Santos, que a gente vai comentar daqui a pouquinho aqui, que acabou perdendo mais uma agora para o São Paulo. Então o Corinthians chega nesse mata-mata da Copa do Brasil com o Vanderlei Luxemburgo agora, tendo vencido 3 partidas seguidas, aparentemente azeitando o time, ajustando o time. E o Pô fechou, a hora que chega ali no vamos ver, o Miller pode até falar melhor, o homem conhece, Michele. Então assim, não é que o São Paulo tá na final já, porque tem um momento melhor. São 2 jogos, um clássico gigantesco, uma final que vai antecipada. mexer com a cidade de um jeito que a gente, assim, espera que seja Positivo, muita emoção. Claro, de maneira positiva, vai pegar, o bicho vai pegar demais. Tudo pode acontecer e eu vejo o Corinthians, São Paulo favorito, claro, mas um Corinthians com chances, Miller. Tá muito aberto, o Corinthians tem de onde tirar, tem grandes jogadores, tem um grande técnico. Então o bicho vai pegar demais, Michele. E olha, a gente vai acompanhar tudo aqui no Gazeta Esportiva. E aí, Miller? Essa classificação do Corinthians? Não, Michele, porque você pode ver por um outro lado, em que sentido? O América é o último colocado no Campeonato Brasileiro e fez 2 gols no Corinthians. Então você pode também... Foi no sufoco com o último colocado. Por isso que eu tô falando, que o Vanderlei ele tem esse estilo, né? De jogar e deixar jogar. Né? Tanto é que o gol do Benítez, o passe é no meio, entre os volantes do Corinthians, o Benítez domina, gira e faz um gol bonito, né? Então, o Corinthians dá essa liberdade pro adversário. E o São Paulo é um time de agrupamento. Diferente do Corinthians, que é mais um time espaçado. O que acontece? O São Paulo tem que se agrupar porque não tem atacante rápido, né? Então, o São Paulo, quando não tem a bola, ele sofre, porque é um time agrupado, não é um time que pressiona o adversário lá no seu campo de defesa. Então, realmente, por outro lado, também a gente pode dizer que um mata-mata é que nem um pênalti, é que nem pênalti. É momento, né? Às vezes aquela equipe que tá... É aquele dia também, né? Aquele que tá naquele momento feliz, naquele dia feliz, vai ganhar do favorito, né? Então, nesse ponto, se você for olhar bem, não tem favorito. É 50% para lá e para cá. Porque o Corinthians, com esses 2 meias que eu falei, Renato Augusto e Rojas, vai crescer muito. E vai chegar na Neoquímica contra o São Paulo, vai chegar num momento muito melhor. Mas será que eles vão estar com ritmo de jogo, assim, tudo? Sim, depois de 2, 3 jogos, com certeza já vai o cara, né? Eu só queria falar um negocinho, porque o Corinthians tem um tal de Cássio lá no gol. Então. Na hora que vai pros pênaltis, Miller, cara, os jogadores do até outro acomodam. time... Eles acomodam o jogador do Corinthians. Porque sabe que tem que tá empatado, 30 de Isso. segundo tempo. Vamos relaxar, porque o Cássio vai garantir. E a torcida tava gritando na hora dos pênaltis, Cássio. E o jogador do outro lado sabe que ele pega pênalti. Sabe. Isso aí mexe monstro. muito com o Não, psicológico. infelizmente, o adversário, Michele, ele respeita e teme o Cássio. Demais. Ficou provado esses pênaltis contra eu sou o muito fã do América. Cássio. Você pode ver os pênaltis que o Benítez e um outro garoto que bateu muito mal. No Cássio, é que nem o Dida, que o Vanderlei citou na entrevista. O Dida. Eu joguei com o Dida no Cruzeiro.
você tem que tirar muito a bola deles para poder fazer o gol. E não tem jeito, porque eles, além de serem grandes, têm uma envergadura muito grande também. Então, aproveitando isso que você falou, a gente vai chamar justamente esse trecho da entrevista. A Marina Buffon chega agora com a repercussão dessa classificação e os destaques da vitória do Corinthians sobre o América Mineiro. Boa noite, Mar. Conta tudo pra gente. Boa noite, Mi. Bem-vinda de volta aí depois das férias. Boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Gazeta Esportiva. Pois é, né? A gente tem que repercutir esse jogo, porque foi no sufoco, como vocês estavam comentando aí. A gente separou duas falas. A primeira é do Vanderlei Luxemburgo. Depois da classificação, ele deu entrevista coletiva ali para os jornalistas presentes e falou sobre Matias Rojas, o reforço do Corinthians que chegou chegando, já estreou como titular e, como o Zé trouxe na matéria, chutou de longa distância, deu passe, driblou, correu, deu carrinho, enfim, e teve muitos elogios do Lucha para ele. Vamos ouvir o professor. O Matias mostrou que é um grande jogador, nós já sabíamos dessa intensidade dele. E o Luxemburgo inventou dele jogar por dentro. Não sou Santos Dumont. Não inventei nada. Simplesmente eu botei o jogador onde ele joga. Ele joga tanto pelo lado, como por dentro, como na esquerda. É um jogador versátil. Eu falei isso antes de chegar aqui no Corinthians. Eu falei que era um jogador versátil, que eu podia usá-lo da melhor maneira possível. E eu achei que o Roger, ficando do lado, o gol fica muito distante para ele. Né? E ele é artilheiro. Ele bota, quanto mais por dentro ele tiver, mais chance ele pode ter. E vai facilitar um pouco a vida do Yuri. E os meias vão ter para quem passar a bola. Então, é a primeira vez que eu jogo com esse time junto. O Matias, o Renato, né, na composição que eu dei. Então, essa é a fala do professor Luxemburgo, falando aí, tecendo vários elogios para o Matias Rojas, que também foi bastante elogiado pela torcida alvinegra depois de comemorar a classificação. E vocês estavam falando do gigante Cássio, camisa 12 do Corinthians, que faz aí uma ótima temporada também, pegando seu 31º pênalti com a camisa do Timão. Ele que defendeu 2, do Paulinho Boia, que bateu mal, e também o do Benítez, que bateu no meio, mas o Cássio conseguiu tirar com a perna. Só que assim, é o seguinte, vocês estavam comentando aí, né? O Cássio estava ouvindo o nome, estava sendo ovacionado, realmente, né? Acho que o jogador do outro lado ali do gramado deve pensar, caramba, eu tenho que passar pelo Cássio. Mas o Cássio também trouxe o outro lado da moeda, a pressão em cima dele também. Então vamos ouvir aí o gigante. Você trabalha para isso, né? A confiança vem com trabalho, com dedicação, com empenho. Às vezes as coisas não acontecem como a gente quer, mas sim, eu confio porque eu trabalhei para isso, eu estudei, eu me preparei para isso, eu abri mão de algumas coisas para me preparar, para estudar os pênaltis, para fazer uma leitura. E como eu falei antes, hoje o pênalti não é mais vai lá e pula num lado, como antigamente, não por isso, porque antigamente não tinha o que a gente tem hoje, que é ver vídeo, rever, ver posicionamento, tudo. Então isso ajuda muito, mas eu creio que também tem uma cobrança, né, que se cria uma expectativa muito grande que eu sempre vou pegar um pênalti, né? Mas eu tento manter isso concentrado, focado e graças a Deus tenho conseguido ajudar aí. Espero que se tiver nas próximas eu possa continuar ajudando o Corinthians. É isso então, pessoal. Daqui a pouquinho eu volto para trazer as notícias de hoje do Coringão, que entra em campo amanhã. Olha, Cássio, eu não tenho dúvidas. Olha, minhas palmas pro Cássio. Eu não tenho dúvidas de que não é sorte. Claro, tem um pouco de sorte, mas a sorte ajuda quem trabalha. Então, assim, é 99% trabalho, dedicação, suor. E 1% é a sorte que ajuda. A competência, né? Ele é competente. A competência dele, por quê? E é pressão. Ele não conhece os jogadores do América como batem pênalti. É isso que eu te perguntei. Não como é que você vai saber 11 caras? É o instinto dele, que já tem essa qualidade, né? Dentro o dele, olhar. impregnada, exatamente. Essa explosão dentro, ele tem uma explosão dentro do gol. Além dele ser grande, ele tem explosão dentro do gol. Ele não é lento. Lógico, é o que eu tô falando. Essa explosão significa que ele é muito ágil debaixo dos 3 paus, né? Então, o que acontece? O adversário, automaticamente, como eu falei para vocês, ele já fica temeroso do Cássio. Já que você tem medo do Cássio, como eu falei, chapa a bola forte no canto, que é difícil já. É difícil fazer isso para não sair fora a bola. Eu tô te falando, tirar muito do Cássio, olha lá, o jogador, ó, primeiro pênalti, ele foi tirar muito, Baggio. chutar reto. É. O chutar reto foi pro Paz.
a reto, não tem curva, então a bola não vai entrar. Miller, isso Tá é muito fácil perto pra do você gol. que foi craque. Você tem que entender que as pessoas, todos os jogadores, não era que nem você. A gente não tem uma É bola difícil aqui, bater o pênalti. O cara vai lá pra bater o pênalti no Cássio, o cara fala, meu Deus do céu, gente, esse homem já pegou 425 É pênaltis. difícil, é Eu vou difícil. bater um pênalti O nele gol agora fica no jogo pequeno, decisivo. o gol fica pequeno. Fica minúsculo, O gol fica pequeno. E o Cássio, nessa entrevista aí na Zona Mista, ele falou pra gente, é claro que tem uma questão dele ser um pegador de pênalti, mas ele também analisa os cobradores, aquela coisa toda. Ele foi muito humilde ali na hora que ele conversou com a gente. Mas a gente sabe que o Cássio, ele tem isso, né? Não são todos os goleiros que são pegadores de pênaltis. Tem bons goleiros que não são pegadores de pênaltis. O Cássio, ele é as duas coisas. O Miller vai ensinar como que tem que bater Eu não vou no o gol. pênalti. Eu não vou no gol, hein? Daqui a pouco ele vai explicar como é que é esse negócio de chapar a bola e não sei o que lá. Daqui a pouco a nossa produção tá providenciando a bola. Michele, uma outra coisa, né? Já são o quê? 11 anos que o Cássio tá nessa fase boa. 31 pênaltis ele pegou. Tem uma frase na bola que quando eu comecei, eu nunca me esqueci mais dela, que diz assim, olha, o segredo não é subir, o segredo é permanecer lá em cima, né? Isso é um mais time difícil. grande. O Cássio já tem o quê? De 2012 pra cá, são 11 anos, né, rapaz? Isso. 11 anos que ele está jogando em alto nível, pegando pênalti e decidindo campeonato. Quer dizer, então é um goleiro que tem uma regularidade muito grande. Eu, se eu fosse o Duílio, sabe o que eu faria com o Cássio? Quê? Contrato vitalício. Opa, Que a nem hora o Michael ele- Jordan tem com a Nike. É Pronto. verdade. Vai, não porque sai do ele- Corinthians. Ele é um mito mesmo, né? Agora vem cá. Daqui a pouquinho o Miller vai ensinar como que tem que bater o pênalti, hein? Então daqui a pouquinho. E o Zé Paz tem que pegar no gol. Olha o meu tamanho. Bom, a bola chegou, cadê a bola? Aqui, chegou, Gui, toca, Santista, toca a bola, deixa eu ver. Ah, meu pai. Opa, Miller, vem aqui, vai. Aí ela falou pra você tocar, não jogar com a mão. Ô, Miller, vem ensinar Tocou a com a bater mão. o pênalti. Zé Paz, vem, vai. Eu tô amarrado aqui, Michele. Em nome do Senhor, Como sai, é que eu... desamarra. Peraí. Tá travado o jogador, o cara tá travado. Peraí, que eu tenho que tirar o Tá ponto travado, aqui, gente. Olha o diretor ficando doido aqui. Miller, pega Michele, essa bola. o jogador do América, Pera. o primeiro batedor de pênalti, Isso. ele errou o pênalti. Lógico, ele bateu mal. Tirando isso, aí entra a parte técnica. Ele bateu reto. O que é bater reto? A bola não faz curva. Ele bateu reto, assim, ó. Pum, reto. Vai, cuidado pra não acertar a câmera. É melhor o quê? Fica pra Exato. cá, ó. Fica pra cá. Exatamente. Meu Fica Deus de do lado. céu, Fica gente. ali, ó. Fica ali, jogador. Aonde? Ali, mas eu não E vou se aparecer. você pegar na câmera? Então fica... Eu vou ficar onde? Ficar aqui, ó. Então fica aí na Aqui, ó. bancada. Fica na bancada. Na bancada? Então vem. Fica na bancada, Vai. ele chuta aqui Bate e eu devagarzinho. defendo a segunda defesa. Não, veja bem, Michele. Veja bem. Eu sempre falo que pênalti não tem muito segredo. Não. Não tem Não. muito segredo. Em que sentido? Tem. Não, quando eu acho que pra mim a melhor posição pra se bater pênalti é o jogador ficar meio de lado assim pra bola. Tipo, bem enviesado, assim. Exatamente de lado assim. Tá. Por quê? Porque ele tem as duas possibilidades Ah, de jogar nos dois cantos. Ele pode bater de curva, né? Tá. A bola fazendo curva. a gente Tanto aqui é o gol. aqui- Eu vou defender, Ó, o gol- eu vou o defender gol- a caneca. O gol é Eu tô a com medo disso bancada. aqui, gente. Peraí, o gol... Não, Defende ó, a caneca aqui. seja É o que o Miller, Deus pelo quiser. amor de Deus, o gol hein? é a bancada, Tá, a vai. bancada. Tem Veja dois bem, goleiros. Veja bem, ele pode bater de curva tanto no lado direito quanto no lado esquerdo. Tá. Né? Ele vem e chapa a bola. Foi Pra fora. Você... Não, Não, pra fora. Não, eu tô ensinando. Tira, eu tô pra Você ensinando. fora. defende, cara. Você nem sabe Não, mas não precisou, vai pra Mas fora. tem que pular, Tá bom, Zé. então vai, desculpa. Eu tô dizendo que a bola que Você fez assim. chapada de curva, ela tá entrando. Então, de novo, Ela chapada não tá- de curva, vai. Chapada de curva, ela faz aqui. Não deu, não deu. Bateu muito bem. Ele é muito Não bem. deu pra Entendeu? pular. E o outro tipo que você falou? Outro tipo é reto. Lembra o Rafael Veiga? Ele perdeu um pênalti ultimamente? Reto. Ele bateu reto. Vai reto. Meu Deus Ele do bateu céu. reto aqui, ó. Meu Deus do céu, gente. Ai, meu perdeu. Deus. Perdeu, a gandula vai pegar. Peraí. Pega aí, O Abel. pessoal descendo perdão, Tem hein? mais algum Superintendência, tipo, desculpa. Miller? Tem mais algum Não, tipo? o melhor jeito de bater um pênalti, como eu disse, é chapada de curva. Vai, não Como Zé. o jogador fica de lado pra bola, Você batia mais em qual como eu canto? te falei, ele Tá. tem as duas opções, do canto direito e do canto esquerdo, porque ele pode virar o pé. Virar o pé e fazer assim, ó. Ah, aí ele tem Você tá essa entendendo? opção. Entendi. Ele vira o pé, quer dizer, o goleiro tem que adivinhar mesmo. Ele tem que ser mandrake pra adivinhar. Mas tem que ficar olhando Entendeu? pro pé do cara. Então, bora. Agora, Aí se que é você difícil. bater reto, a bola não vai fazer curva. Quer dizer, você tirando muito, a possibilidade de errar é muito grande, como como aconteceu com o jogador do América. Tá certo. Entendeu? Bom, a Eu sou um ótimo explicação goleiro, tá você dada, viu? você... Olha, Zé, Nota senta aqui que 10. você... Cássio, tô chegando. Você é muito bom aqui comentando, tá? O assunto agora é Campeonato Brasileiro. Ontem foi dia de clássico Sansão no Morumbi. O time do Dorival Júnior não tomou o menor conhecimento do Santos. Veja como é que foi esse atropelamento com Alexandre Silvestre.
Sansão na Casa Sacrossanta, entupida de gente para empurrar o Clube da Fé para cima do visitante, o Santos. Peixe que começou apertando a saidinha de bola do São Paulo. Aos 17, falta em Alisson na entrada da área. Da cobrança, pênalti em Caleri. E da batida do argentino para a rede do João Paulo. Olha aí o Michel Araújo tentando fazer em cima do Santos o gol que o Pelé não fez em ninguém, lá do meio-campo. Luciano, mais de pertinho, obrigou o João Paulo a espalmar essa outra. Para não dizer que o Rafael não se mexeu sim. E nos acréscimos, após bela jogada de Juan, com passe preciso de Alisson, Caleri, em posição legal, mesma linha, no contrapé, ampliou para 2-0. E quando o Santos acertou a trave, o São Paulo na volta colocou no barbante, David. Mais um na finalização de Alisson. Calma, o momento estava reservado para Alexandre Pato, que entrou para jogar um pouquinho. Foi dele o 4º gol do São Paulo, coroando a festa e a bela fase. O de honra do Peixe saiu de penal, Marcos Leonardo descontou, sem estragar a tarde tricolor. Depois de uma quinta-feira incrível fora de casa ao eliminar o Palmeiras da Copa do Brasil, o São Paulino curtiu um ótimo domingão no Morumbi, com tudo que tinha direito e mais um pouco. Exibição de gala, goleada, gol de Pato e de quebra, recorde de público no ano, com mais de 58 mil pessoas na Casa Sacrossanta. E aí, Zé? Pois é, Michele. E aí, muita gente, quando o Dorival, né, Miller, foi contratado pelo São Paulo, muita gente entendeu que o Dorival estava dando um passo atrás na carreira, né? Nossa, tá pegando um São Paulo que tá em má fase. Ele foi corajoso, viu? Foi muito corajoso porque ele é bom. É. Porque ele manja demais de futebol, ele sabe muito. O Dorival acertou demais esse time do São Paulo. É um time que dificilmente sofre gols. É um time que tá muito bem. Tá lá em cima no Campeonato Brasileiro. Muita gente duvidava disso. Então, assim, Michele, com um trabalho diário, o Dorival arrumou o time do São Paulo. Porque o Dorival é o melhor técnico brasileiro do momento. É o Dorival Júnior. Mas não é ele que está na seleção. Não é ele que está na seleção, porque o Dorival não tem o marketing que outros treinadores têm. Isso que a gente precisa dizer. Porque ele é aquele cara quietinho que vai lá, trabalha, faz o dele e está dando muito resultado no São Paulo. E agora vai ser difícil ganhar desse time do São Paulo. Como o Miller bem disse, o São Paulo tem uma dificuldade em jogar com jogadores rápidos porque não tem esses atletas. E o Dorival encaixou o jeito do time jogar sem esses caras. E está dando oportunidade para quem vem do banco. E quem vem do banco está decidindo. Está vindo com vontade, né? Ele mesmo criando os problemas para ele ali, aquela dor de cabeça boa que o treinador gosta. E aí você bota um Pato no time que tá acertado, Pato vai e faz gol. Então tudo começa a dar certo, Michele. Tudo começa a dar certo pro time do São Paulo. E o São Paulo nessa temporada de 2023, eu entendo que pode sim dar um título para essa torcida. E o Pato finaliza como ninguém, né? Nossa senhora, o Pato é o que o Miller fala. Tecnicamente, ele é melhor que todos. Exato. O que ele precisa é a condição física. E o foco. Eu não sei se ele vai aguentar correr 90 minutos, mas se ele estiver na cara do gol e pegar a bola... Né, mas é importante o Dorival saber usá-lo, Michele. É isso. Não que o Dorival vai fazer um esquema para jogar para o Pato. Não precisa. O que precisa é saber usar o Pato. O Dorival não vai fazer o Pato ficar acompanhando o lateral adversário até a bandeira de escanteio da defesa do São Paulo. Não, jamais. Não precisa. Porque senão com 20 minutos do primeiro tempo ele vai ter que ser substituído. Vai trocar. Exatamente. Então acho que sabendo usar o Pato vai ser muito útil para o time. Até porque você notou que todos os jogadores que entram no banco no decorrer da partida, eles entram bem. Com confiança, leve. Por quê? Porque o treinador, não só o treinador abraçou o time. O time abraçou o treinador. Isso é importante dizer. Eu falei ontem no mesa. Falei assim, não adianta o treinador ter moral com a diretoria e não ter moral com os jogadores. Porque a diretoria não joga. Quem joga são os jogadores. Quem vai correr para o treinador? A gente diz numa gíria assim, Michele, o seguinte. Para esse treinador, a gente coloca a cabeça para chutar o adversário. Chutar a nossa cabeça. Por quê? O jogador vai correr para o treinador, porque o treinador é humilde, ele é simples. Ele faz as coisas simples
se tornarem eficientes dentro de campo na praticidade. Você pode ver que o time do São Paulo são jogadores medianos. Não são jogadores excepcionais como tem o Flamengo. Mas só que na prática, o conjunto do São Paulo hoje está com muita confiança e depois do Botafogo, para mim, o melhor time que joga um futebol bonito e bom, eficiente no Brasil é o São Paulo. Isso aí. A goleada sofrida diante do São Paulo mostrou que o Santos precisa buscar reforços se não quiser brigar contra o rebaixamento. A diretoria parece ter entendido o recado. Acho que nós estamos numa fase de remontagem. É evidente que nós temos assim a consciência e a convicção que precisamos contratar, isso não é de hoje. Agora que essa janela que abriu lá no início de julho, nós temos a necessidade de buscar, estamos buscando. Nós temos aí vários jogadores encaminhados, mas não é fácil isso. Nós temos concorrência, nós temos com gente, talvez clubes com uma potencial econômica maior que o nosso, mas nós não vamos desistir, não. Nós queremos potencializar o time para que a gente possa ter condições, aí sim, de mirar lá em cima, quem sabe, numa Libertadores. E aí, Zé? E nessa mesma entrevista o Falcão disse que não está preocupado com rebaixamento e está preocupado com Libertadores. Se contratar um ou outro, chega na Libertadores. Então mostra que ele está totalmente fora da realidade e isso deixa o torcedor santista muito preocupado. E aquilo Miriam, que ele ficou assistindo o jogo? a gente vai mostrar até depois aqui. No Morumbi. No Morumbi, quer dizer, então, Michele, essa fala do Falcão, que é muito gente boa, por sinal, é uma fala bem pré-fabricada. Não existe, pelo amor de Deus. O Santos luta para não cair no Campeonato Brasileiro. O Santos é um time fraco, tá jogando muito mal. Do meio campo para trás, o Santos não existe. Não existe. Ontem, lá no camarote da Renko, o Alexandre falava assim, olha, se o São Paulo apertar, é 4-5. E foi o que aconteceu. Eu não estava falando, não sou o dono da verdade, eu estava falando uma coisa óbvia. O time do São Paulo está em alta e o time do Santos está muito em baixa. Não é descida da ladeira, já está lá embaixo da ladeira já. Então o que acontece? Michele, se não contratar, e vai contratar quem? Quem? O Alexandre Silvestre chega com o dia seguinte do embalado São Paulo. Boa noite, Silvestre. Qual o destaque dessa goleada do tricolor para cima do Santos? Bem-vinda de volta, minha querida Michele Gianella. Vários destaques. Aliás, que semana raríssima de felicidade para o São Paulino. Nesses últimos anos de muito sofrimento, eliminar o Palmeiras dentro do Allianz Parque na Copa do Brasil foi um feito, uma façanha. São Paulo em busca de um título inédito. E se alcançar essa conquista, o São Paulo teria passado por Palmeiras, por Corinthians e numa eventual final contra Grêmio ou Flamengo. Olha só que cenário perfeito e lindo para o torcedor tricolor, pensando positivamente. E ontem, vários destaques, Morumbi lotado, quase 60 mil pessoas, maior público do ano do São Paulo como mandante, o Caleri fazendo 2 gols, o time jogando bem, os jogadores que entraram no segundo tempo também participando de maneira muito sólida da partida. E para coroar, o Alexandre Pato entra no finzinho e se consagra. Constrói a jogada do 4º gol do São Paulo, vai para o abraço no Gandula, pega a cabeça do mascotinho do São Paulo que fica ali em volta do gramado, o Santo Paulo, o velhinho, né, que simboliza São Paulo, o Santo Paulo, quase morre sufocado dentro daquela cabeçona, mas sai feliz da vida do Morumbi num dia para ficar guardado na memória do Pato e da família São Paulina. Vamos ouvir o atacante do São Paulo. Então, eu já tinha pensado nisso desde 2019, tinha pensado, porque eu fiz algo com eles aqui, e eu falei assim, cara, um dia eu vou fazer um gol e vou pegar a sua cabeça ali pra fazer a comemoração. E aí hoje deu certo, só que no meio da comemoração, ela trava, na hora que eu tô tentando tirar, ela trava aqui, e eu não consigo tirar e começa a me dar uma fobia que eu não consigo respirar. Eu não sei como é que ele consegue enxergar ali. E aí eu falei assim, cara, se a galera chegar agora e segurar, eu não vou conseguir, eu acho que vou desmaiar aqui. Aí até no vídeo tem isso. Que na hora que eu tiro, eu fico assim paralisado. Falo, cara, graças a Deus, eu tô nem aí o que os caras estão fazendo, mas graças a Deus deu certo. Então foi incrível a comemoração. Acho que foi um momento único, assim, depois de muito tempo, né? De voltar a jogar aqui no Morumbi e ter essa sensação novamente de fazer um gol é incrível. Acho que tenho que agradecer muito a Deus e obrigado por ele ter iluminado a cabeça do Dorival e ter me colocado no jogo.
E a cabeça do mascote lá, o Santo Paulo, quase enforcou o Alexandre Pato. Ficou afogado por paixão, Michele. Já já eu volto com Dorival Júnior, que elogiou muito o Pato e que falou desse São Paulo que vem crescendo, vem evoluindo, vem deixando o torcedor mais confiante. Eu tô começando a me iludir. É isso aí, mas tem que se iludir mesmo. Aproveita esses momentos, porque depois vai Corinthians, hein? Sei não. Sei não, hein, Silvestre? Fala, essa alegria do Pato merecida, né? Que bom. Ó o Pato aí, ó. O Pato é o que a gente estava comentando aqui. Ele não vai ser titular do São Paulo, não vai. Não. Ele vai ser um cara que vai ajudar muito. Mas ele pode chegar nos pra jogos. decidir, né? Pode. Quando o Dorival escalar um time reserva, ele pode virar ajudar. Mas é isso. Hoje o São Paulo tem um jogador aí que é o Caleri, que é o grande jogador do ataque do São Paulo, que estava um tempinho aí sem fazer gols, estava numa seca, mas já resolveu esse problema. Tem o Luciano ali que também faz a função ali na frente. Então, assim, o Pato, ele sabe, ele entende que hoje ele é um cara que vai muito mais ajudar o grupo em momentos pontuais do que ser um jogador titular do São Paulo. Do grupo. Como ele foi anteriormente, em outros momentos. Então, ele já entendeu isso. Eu acho que desse jeito, ele pode ajudar demais o São Paulo nessa sequência aí de 2023. Se ele tivesse humildade, dá certo, né, Miller? Sim. Olha, ele Michele, tá com a cabeça boa. Olha, Michele, eu já tenho uma opinião um pouco diferente, porque o Pato, ele não tem 35 anos, ele tem 30 anos. 33. Então, o Everton Ribeiro tem 33 anos também. Sim. Quer dizer, a qualidade que ele tem. Se eu sou um treinador, Michele, eu não abro mão de jogador bom. Um colega meu, Michele, me disse que lá do Rio, que chegaram pro São Paulo na semana passada, disseram assim, olha, São Paulo, mexe em todo mundo no time. Menos no Gabigol e no Arrascaeta e Everton Ribeiro. Isso. São jogadores decisivos. E foi que ele fez isso. Tanto é que ele não tirou o Gabigol do jogo contra o Atlético Paranaense, o Gabigol acabou fazendo um gol. Um dos gols, né? Foi 2-0. Então, o Pato é um jogador que eu acho que dá para investir sim, ser titular em várias partidas. Ele informa, agora, para entrar em forma, ontem eu achei que deveria ter colocado ele bem antes. O Dorival colocou muito tarde. Quanto mais colocar antes, mais rápido ele vai adquirir o ritmo de jogo. Mas o Pato, ele é um jogador diferente desses três que você citou aí, que ele vem de lesão num período muito longo. Ficou muito tempo sem jogar. Esses três vêm decidindo jogos pro Flamengo, tem 3 anos. Então, assim, um pouquinho de calma aí. O ritmo tá muito diferente do deles. Então, pra ele readquirir a forma, como é que faz? Só jogando. Sim. Só em campo. Já o Palmeiras foi a Porto Alegre encarar o Internacional e não passou de um 0-0. O destaque da partida foi o fim do voto de silêncio palmeirense com a coletiva concedida pelo professor Abel Ferreira. Todas as informações do Verdão você confere agora na reportagem de Alexandre Silvestre. Tão ou mais preocupante do que o mau momento do time do Palmeiras, que não vence há 5 rodadas no Campeonato Brasileiro, nesse domingo ficou no empate por 0-0 com o Internacional em Porto Alegre, é a sondagem do riquíssimo Al Nassr, da Arábia Saudita, equipe do Cristiano Ronaldo, para cima do xerifão do Palestra, o zagueiro paraguaio Gustavo Gomes. Uma indicação do Portuga Luiz Castro, que até outro dia comandava o Botafogo. Muito amigo do Abel, hein, Patrício? E por falar em treinador português, o professor Abel Ferreira quebrou ontem a lei do silêncio. Voltou a conceder a entrevista coletiva. Vocês vão notar uma expressão corporal do português diferente da costumeira, mais largadão na cadeira, porém com respostas e análises polêmicas como de hábito. Continuar a trabalhar, os campeões é assim que fazem, eu não conheço nenhum campeão que só ganha, os campeões são aqueles que levam as pancadas e continuam. Se querem um treinador que só ganhe títulos, descubram, que eu não sei onde é que está o treinador que só ganha, não é? Portanto, se querem um treinador que só ganhe, não sou eu. Até à data de hoje, ganhando e perdendo, a palavra que eu mais... 2 palavras. Nem a minha mulher, nem as minhas filhas dizem tanto como os torcedores me dizem eu amo você. Estou sempre a dizer, estás a ver? Os torcedores do Palmeiras que estão comigo dizem mais vezes que me amam do que tu e que as minhas filhas. Agora sim, agora tenho a oportunidade de criticar o treinador, das opções do treinador. O máximo responsável de tudo que está a acontecer sou eu que ponho os jogadores, sou eu que escolho os jogadores, sou eu que infelizmente levei ao limite os nossos jogadores. Sim, o treinador tem que fazer mais esforço para que possa apresentar resultados. Sim, os nossos jogadores mais experientes têm que rapidamente recuperar a sua melhor forma física.
para depois apresentar isso em campo através de rendimento. Sim, a nossa direção tem que fazer também mais esforço, e isso é que eu fico às vezes danado, que é, querem arranjar desculpas onde elas não existem. É muito fácil, é dar os parabéns ao São Paulo. Dar os parabéns, São Paulo, vocês nestes 2 jogos foram melhores. Não sei quantos títulos eles ganharam nos últimos ano e meio, ou 2, ou 3, não sei quantos títulos eles ganharam. Mas nestas 2 eliminatórias, São Paulo foi melhor. Dar os parabéns ao nosso adversário e ponto. Nem eu, que sou treinador, sonhava nos meus melhores sonhos, sonhei que em 2 anos e meio, que ainda não fez 3, ia ganhar 8 títulos. Se isto está mal, eu peço desculpa. Penso que estou preparado para treinar os melhores clubes do mundo. É o que eu penso. Estou preparado. Aperfeiçoar o meu inglês, que está mais ou menos. Depois de vir aqui, onde a média dos treinadores é de 3 meses, estar aqui há 3 anos, ganhar juntamente com o Palmeiras o que ganhei, estou preparado para treinar os melhores clubes do mundo. E como fazem também os melhores treinadores do mundo, acho que o único que ainda não foi despedido foi o Guardiola, porque acho que todos os outros já levaram... E eu, esqueci. E aí, gente? Tá demais, né? Tá demais o Abel Ferreira, que é o maior técnico da história do Palmeiras. Só que eu acho que ele precisa ter um pouquinho de calma nesse momento, viu, Michele? Ele tá entrando num terreno nebuloso, Miller, da arrogância, da prepotência. Ele não precisa disso. Não precisa. Porque ele é um baita treinador de futebol. E como ele disse aí, ele já ganhou 8 títulos no Palmeiras, nesse período em que ele tá à frente do Verdão. Então, pra que você vai para uma entrevista coletiva e age dessa maneira? E desmerecer o São Paulo. Falar, exato, o que o São Paulo ganhou, né? Dessa maneira. O que ele tem que explicar, e explicou ali em parte nessa entrevista, é o porquê do mau momento do Palmeiras. Que é normal também, gente. O Palmeiras tem ganhado tudo, uma hora vai perder. Isso acontece, isso é da bola, ninguém ganha tudo sempre. Passa por uma questão física, uma questão técnica, alguns jogadores não estão jogando a bola que jogavam e ponto, tá tudo certo. Agora você vai para a entrevista coletiva, começa a cutucar o outro, começa num tom de arrogância, falar do outro time, da outra agremiação, de um outro clube. Não é bacana para Abel Ferreira, ele não precisa disso. Ele é um baita treinador, foi cotado para a seleção brasileira, que é o auge da carreira de qualquer um. Para que ele vai para a entrevista coletiva? E a gente comentava aqui, tava ali largadão na cadeira, também numa linguagem corporal que a gente não consegue entender. Não precisa disso, Abel. Você é um monstro de treinador, não precisa nada disso que você fez. Miller. Olha, eu prefiro falar dos jogadores. Michele, eu não acredito que um jogador passa por um momento de deficiência técnica. Isso para mim não existe. Ele falou isso, que é uma deficiência técnica dos jogadores. Não, ele disse, em outras palavras, que os principais jogadores, é bem verdade, os principais jogadores do Palmeiras não estão rendendo como antes. Então não é deficiência técnica. Porque, como sempre fala para você, que a cabeça joga tanto quanto os pés. Pode ser o cansaço. É um problema de confiança. Problema de confiança. O jogador técnico, tipo Dudu, Rafael Veiga, o Rony mesmo, que sempre faz gols, né? Os jogadores estão passando num momento, né, de falta de confiança no seu próprio futebol. Porque são os principais jogadores do time, que o time precisa deles, né? E eles não estão rendendo aquilo que vinham rendendo há pouco tempo. Então eu acredito que é uma tempestade passageira na equipe do Palmeiras, claro, que já dura 9 jogos, né? 5 jogos seguidos sem vencer, aquela coisa toda. Mas é importante dizer que o Palmeiras está há 3 anos conquistando vários títulos. Isso aí. Então, quer dizer, esse momento, o São Paulo do Tele passou por isso, na minha época. Todo time passa por esse momento aí de desconfiança, que a bola não entra. Daqui a pouco ela vai entrar. E não existe fórmula, não existe terapia para isso. A única terapia que o jogador possa fazer para sair dessa má fase temporária é continuar treinando e jogando. Beleza, volta aqui Alexandre Silvestre. Nossos queridos telespectadores querem saber mais desse São Paulo, da Denise Campos de Toledo, que está voando na mão do Dorival Júnior. Melhor campanha da primeira fase da Copa Sul-Americana, classificação para a semifinal da Copa do Brasil, eliminando o todo-poderoso Palmeiras. E agora o G4 do Brasileirão. Qual o segredo do sucesso, Silver? Na minha opinião, é simplicidade. Arroz com feijão, sem invenção de moda. É o que tem feito o Dorival Júnior. Mas acho muito melhor ouvir da boca do próprio técnico do São Paulo o que está acontecendo com esse tricolor, melhorando, evoluindo, trazendo esperança para a torcida são paulina. Fala aí, Dorival. Dia que nós ficamos das 7 às 7 no clube, é uma realidade. Nós não saímos de lá enquanto não tivermos todas as coisas definidas, resolvidas, um plano de jogo,
para que apresentemos aos jogadores e, dentro disso, nós estendamos os treinamentos e melhoremos ao longo de cada momento que estamos ali juntos. É importante que nós continuemos fazendo e lutando pelos nossos pontos. E vamos acompanhando o desenrolar de cada competição. Nós não vamos abrir mão de nenhuma em momento nenhum. Vamos tentar fazer o nosso máximo, o nosso melhor sempre. Por isso que é muito difícil te falar alguma coisa. Se nós ganharmos uma posição ou perdemos uma posição, desde que façamos o nosso resultado, eu fico muito feliz com isso. São Paulo voltou ao G4, quarto colocado, está empatado em pontos com o Fluminense, que é o quinto, com o Palmeiras, que é o sexto, mas ganha desses dois no critério de desempate, vitória, saldo de gols, essas questões aí. Próximo compromisso do Tricolor é contra o Cuiabá, sábado, fora de casa, Michele. Tchau, tchau. Valeu, Silver, beijo. Bom, antes de chamar, a gente vai chamar a Marina, eu quero mandar beijos. Chega aqui. Beijos pro senhor Oswaldo Ruiz Martinez, lá de São Roque, da Brasital, daquele centro cultural. Um beijo grande. Um beijão pro corintiano André Palpério, meu querido. Um beijo grande. E pro doutor Abel, o otorrino maravilhoso que eu conheci ontem. Os dois moram no meu coração. E um beijo pra Bia Deluca, minha terapeuta vibracional que tá fazendo aniversário. Beijo, te amo. Agora vem cá, Marina. Que história é essa de um dos principais jogadores do time estar na mira do futebol árabe? Quem é, Marina? Fala, Mi. Pois é, o corintiano está arrancando os cabelos com essa informação que a gente conseguiu confirmar realmente. O Roger Guedes está na mira do futebol árabe, do Al Nassr e do Al Hilal. São os dois clubes que teriam procurado o empresário do jogador diretamente, tentado iniciar conversas aí para tirar o atacante, camisa 10 do Corinthians, ainda nesta temporada, só que não tem pressa para isso, afinal, a janela árabe vai até o dia 20 de setembro. Então, as conversas foram iniciadas, o Corinthians tem 40% dos direitos do jogador e já disse em outros momentos que não pretende negociá-lo neste momento. Roger Guedes, que é o artilheiro do Corinthians e também um dos principais nomes. Aliás, o Roger Guedes é um dos únicos aí dos experientes do elenco que vai estar amanhã lá no jogo contra o Universitário em Lima, no Peru, no jogo da volta dos playoffs da Sul-Americana, aqui na ida, na Neoquímica Arena, 1-0 com o Felipe Augusto. E aí, a maioria dos jogadores são aqueles jovens que a gente já conhece, exceto o Gabriel Moscardo, que ficou aqui em São Paulo, ele que teve o seu contrato renovado hoje até julho de 2026. Portanto, o Luxemburgo vai com um elenco aí de jovens, em sua maioria, mas tem o retorno do Christian Barletta, que se recuperou de um trauma no joelho, não tem Pedro, que é o único desfalque no DM por conta de um problema, de um trauma no quadril, e tem o Roger Guedes, então, que está na mira do futebol árabe. Aí vocês comentam aí. Obrigada, Má. Beijo pra você. Resultado da enquete, quem se deu melhor no sorteio dos mantos das semifinais da Copa do Brasil? A maioria respondeu que foi o São Paulo, 70% dos votos. Demorou. A gente encerra o Gazeta Esportiva por aqui. Beijos, Zé Paz, beijos, Miller. Fiquem agora com o Jornal da Gazeta.